Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez estamos iniciando aqui mais um período no nosso Café com Coragem especial, onde preocupado com a saúde emocional do brasileiro e de uma maneira geral, todos os estados e cidades, e também com aquilo que a gente tem acompanhado. Nós estamos aqui iniciando mais um período e agora, nesse período da tarde, nós vamos estar acompanhando a respeito da pandemia e a ansiedade. E vendo uma reportagem aqui da BBC News brasileira, nós temos um informativo que diz que 53% houve de aumento na questão da ansiedade do brasileiro. Sabemos que a ansiedade já vinha sendo um mal do século, já trazendo muitas enfermidades. Agora também nós, com a situação do Covid, neste ano de pandemia, nesse fica em casa, nessa situação de isolamento, isso então proporcionou esse aumento, onde a BBC News Brasil informa que houve um aumento de 53% nos números de casos dos brasileiros. E com essa preocupação, nós queremos hoje poder conversar um pouquinho a respeito disso e com muita alegria também, nós vamos receber nessa tarde a doutora Rani, psicanalista, que vai abordar comigo, com você, com todos nós aqui, este tema que tem sido já um grande problema e um entrave na vida do brasileiro há tempo, e quem sabe aqui poder buscar uma solução, uma atitude para esse tempo de pandemia e aplicando na nossa vida, a gente possa encontrar um pouco mais de saúde emocional. Ok? Boa tarde, doutora Rani, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde para todos. Eu que recebo com alegria, com muita honra, essa oportunidade de estar aí conversando com vocês, né? E colocar aqui também um pouquinho da minha formação, do meu conhecimento, né, dentro da psicanálise sobre a ansiedade. E por estar sendo, nós estamos num momento tão difícil de lidarmos com alguns conflitos dentro dessa pandemia, dentro de alguns episódios que a gente quer ter alguns controles sobre isso e nós não temos, né? E essa autocobrança que nós temos de se preservar, de preservar os nossos entes queridos, de coisas dessa ameaça externa, e nos colocarmos sempre, de certa forma, nesse cenário que muitos perderam empregos, mas outros têm que continuar lidando para assumir suas responsabilidades, né? Cotidiana, familiares, e temos que nos expor também a esses desafios de estar lidando nesse episódio tão atual, né, e conflitante, desafiador para nós. Hoje eu estou mais para um bate-papo mesmo, de colocar alguns critérios sobre a ansiedade, né, sobre os nossos desafios de lidar com uma emoção que tem tomado uma proporção, às vezes, alguns conseguem conter um pouco esses gatilhos, outros já entram em alguns sintomas já aí de algo já exacerbado, né? Eu fiz... pois não, pastor? Antes de você entrar nesse assunto mesmo, fala para nós só um pouquinho o que levou um pouco dessa trajetória sua até chegar na psicanálise, poucas palavras, e também gostar desse assunto a respeito da ansiedade. Então, eu tenho uma relação antiga com a ansiedade, né, pessoal,
e foi um grande desafio para mim estar vencendo alguns sintomas até já dentro de uma patologia, né? E eu sempre não sou contra a medicação, mas eu tinha uma resistência muito grande de tomar medicação. E aí, em 2011, eu conheci uma pessoa extraordinária em São Caetano, que tinha uma clínica, né, aí aberta, não existe mais essa clínica, hoje já existe em Portugal, mas aí foi a primeira relação de terapia, de contato com a psicanálise, um apaixonamento incrível, né, que me ajudou a me encontrar não só com os meus próprios conflitos, mas trouxe luz para muita escuridão interna, né, que eu não sabia lidar com isso, e de autoconhecimento, de aceitação, de perdão, de entender melhor o outro, e desde então eu nunca mais, e nem pretendo abandonar a psicanálise. Para mim ela sem palavras, gente, eu colocaria no pedestal, no último pedestal dos pedestais, porque a psicanálise, para mim, foi extraordinária, foi um renascer. Ok, então agora nessa tarde nós vamos ouvir alguém que já conseguiu superar um pouco dessa questão da ansiedade, e isso é muito importante, porque traz para nós uma aplicação muito prática de alguém que já viveu aquilo que as pessoas também estão sentindo hoje. Doutora, fique à vontade aí, pode ficar tranquila, e qualquer pergunta depois que tiver no final, eu passo para ti e nós vamos pensar junto, tá bom? Perfeito. Bom, a ansiedade é uma preocupação, né, é um medo que podem ser mais contagiosos do que o próprio vírus que nós estamos aí lidando, né, em nossas vidas atuais, nesse grande desafio. Se nos deixarmos estar em constante ligação com esses riscos, a ansiedade ela pode ter efeitos muito negativos nas nossas relações, nos nossos contatos com o outro, né? E podem contribuir para nos deixar de uma situação muito mais instável com as nossas próprias emoções do que os riscos reais que nós podemos estar aí nos nossos desafios. O Brasil é um dos países com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade, né? Mas aí a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? O que faz toda a diferença aí para a cura e para estarmos num equilíbrio aí maior para lidar com os nossos conflitos sobre o que nós estamos lidando aí com esse estágio, né, esse momento do Covid. Então, a ansiedade, ela pode trazer maiores preocupações, ela pode trazer medos, né, reais, que são existentes, para a gente não entrar num processo também que é importante nós termos a clareza do que está acontecendo, e também para que nós podemos nos proteger os nossos entes queridos, mas ter um equilíbrio aí para lidar com essas emoções, né, para lidar com esse momento, para lidar com esse desafio. E há um luto coletivo, né, em muitas famílias, no momento que nós estamos, de perdas de pessoas que temos contato, pessoas que nós temos contato, estar tendo, mas, então, isso não, é importante a gente não entrar no processo de negação a lidarmos com o momento atual. Porém, a gente também tem que trabalhar o nosso processo de ansiedade com toda essa dinâmica, né, trazer equilíbrio aí para nós,
psíquicos, né, emocionais, e principalmente aqueles que têm também, cuidar aí colocar numa atividade física, se colocar em algumas coisas que podem estar aí desacelerando esse sentimento de impotência, esse sentimento de isolamento, esse momento que nós temos que estar um pouco mais afastados fisicamente daqueles que a gente quer preservar, né, não ver os nossos pais, são às vezes idosos, esse contato ficou mais virtual, então é comum essas emoções que nós estamos vivendo na atualidade, né, no momento. Qual a questão? A diferença entre a ansiedade e o medo está relacionado na expectativa, né? O medo e a ansiedade, elas estão muito interligadas com os nossos processos também psíquicos de autossobrevivência, né? Ela faz parte dos nossos arquétipos de sobrevivência, né? Tanto o medo quanto a ansiedade, e são emoções que nos trazem preservação de nós mesmos como ser, né? Da nossa própria existência. E elas são extremamente funcional. O que acontece quando ela fica exacerbada, que nós temos que nos perceber para cuidar desses sintomas, nos colocarmos aí como prioridade e darmos atenção para isso. Porque no momento que nós estamos já tendo gatilhos aí dessa ansiedade, já estamos em alerta que algo não está bem, já não está funcionando bem em nosso organismo. E temos que ter essa percepção, esse autocuidado de nos colocarmos atento a nós mesmos para cuidar desses episódios, desses sintomas. Colocar sob controle é importante a qualidade de vida psíquica do sujeito, né? Mas quando perdemos as rédeas da ansiedade, ela pode se tornar um problema em nossas vidas. Ansiedade é a tentativa de controle, né? Aquilo que nós queremos dar conta, e nem tudo nós podemos dar conta, né? Porém, faz parte das nossas vidas, sermos importante a nossa relação com esse mecanismo que nos é de preservação psíquica importante para a nossa própria construção. Eu vou ler alguma coisa aqui, gente, eu me perdi, me desculpe. Tá. Ansiedade é o se preocupar antes, se ocupar com algo, ainda que vai acontecer, uma tentativa de ter o controle sobre isso. É a nossa tentativa de controlar, e vamos gastando muita quantidade de energia desnecessária dentro desse sintoma, quando nos colocamos numa posição de sofrermos antecipadamente, e aí a gente já entra em um campo de fantasia, de várias coisas que podem acontecer, de perder o emprego, de não dar conta das nossas próprias responsabilidades, né, de não dar conta até de si mesmo, de se expor ao trabalho, né, de ir em um mercado, são coisas que parecem simples a gente dizer aqui, mas tem muitas pessoas que já estão sofrendo com isso, de simplesmente ir no mercado e fazer compra de coisas extremamente necessárias. Alguns têm mais uma habilidade de comprar coisas pela internet, fazer suas compras pela internet, mas nem todos, né, ainda mais em questão da idade, né, do conhecimento atual da tecnologia, nem todos têm essa habilidade de fazer suas compras, né, sem não ter que sair de casa. E acaba por causar muito sofrimento, né? Existem estudos que dizem que
a genética, ela influencia no surgimento de ansiedade, mas no meio de que vivemos ainda é o principal fator propagativo do fenômeno atual, né? Vamos nos esquecendo que não temos o controle, e uma frustração vai levando a outra. A ansiedade pode tornar um transtorno sério, exacerbada. O grande desafio do eu é educar-se para gerenciar a ansiedade, iniciar pelos fenômenos inconscientes que nutrem preocupações, obsessões, tristeza, pessimismo, pensamento acelerado. A ansiedade é um estado de tensão, né? Coloquei alguns pontos aqui, porque é muita coisa, e eu vou acabar me perdendo, e eu quero trazer os critérios. Quem se cobra demais de si, se sabota na sua qualidade, né? Nutre o estresse, que exige muito de si, sem perceber seu nível de exigência para ser feliz, né? O excesso de informação nos bastidores da nossa mente humana é um fantasma que nutre o medo, que nutre pensamentos perturbadores, que nutre a angústia, né, e que nutre a ansiedade, que nutre o medo. E aí a gente vai entrando em vários outros gatilhos nesse mecanismo aí dessa ansiedade exacerbada. Devemos pensar no amanhã apenas a fim de resolver estratégia, ou desenvolver estratégia para lidar, para superar esse conflito, né? Ou solucionar problemas. Velar fatos de eles acontecerem é uma agressão ao território das nossas próprias emoções. Nos anteciparmos e daí a gente já vai para um campo de uma fantasia onde isso não tem controle, onde nós vamos nos colocar em cenários maiores do que a proporção real de lidarmos com ela. E é muito incomum entre a ansiedade e o medo, os dois são estados aversivos, causando por uma ameaça e que tem o objetivo proteger o organismo. Mas tem uma diferença entre o medo, ameaça, luta e fuga. Já a ansiedade não é uma emoção primária, né? Enquanto o medo é uma disposição corporal momentânea, a ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo, né? Ela é causada por uma ameaça diluída, pensamentos de perder, não ter o controle de coisa, o corpo se comporta como em uma situação de perigo iminente. As pessoas no transtorno de ansiedade têm de 3 a 5 vezes de probabilidade de ir ao médico e 6 vezes mais probabilidade de serem hospitalizadas por doenças psiquiátricas, né? Que aquelas que não sofrem desse transtorno de ansiedade. A desregulação emocional no quadro da ansiedade pode levar a estratégias de não lidar com a real situação, né? Algumas pessoas podem aí, para esse alívio, né, essa sensação de alívio, entrar aí em como se fala, relações com o alcoolismo, né, relação com tabagismo, comer compulsivamente, compras compulsivas, ou compulsões até mesmo sexuais, né, não buscando aí uma qualidade, além de ser algo que vai colocar não só em risco as suas finanças, não só algo que vai te colocar em um sentimento de maior insegurança de lidar com essa realidade, mas também prejuízos financeiros e físicos, né? Que pode transformar em outros transtornos.
É buscar ajuda e uma forma de relaxamento, né, de lidar com essa ansiedade, é muito mais importante. Nós tentarmos desacelerar esses pensamentos com a relação à ansiedade, reconhecer os seus sintomas, procurar ajuda e não se sentir culpado de estar se sentindo nesse sintoma de ameaça e não ter vergonha disso, né? Ontem alguém me procurou porque estava 5 dias sem dormir, estava tendo processo de mal-estar, de tontura, não está conseguindo se alimentar direito, e não abriu isso para a família, né? Então, só a falta de você não descansar o seu próprio corpo, de você estar com uma mente acelerada, de você estar não se conseguindo se organizar no seu processo de ansiedade, de lidar, às vezes tem dentro da dinâmica, o marido perdeu o emprego, a mulher às vezes está sustentando a carga de toda a responsabilidade, ou essa responsabilidade de dividir, né, os valores da casa ficou muito mais para um ou dois aí numa família maior. Então, dentro do financeiro já tem uma cobrança, né? Onde também aí as famílias não tinham todo esse contato que estão tendo diretamente com os membros da família. Então, se você não se colocar aí em observação desses sintomas, vai ter um desequilíbrio também dessa família, né? De você lidar com os conflitos familiares, né, econômicos e emocionais. Se colocar em observação, tentar desacelerar essas emoções, né, procurar quebrar um pouco essa rotina, talvez aí fazer uma atividade física, nem que seja em casa, né, cortar algumas bebidas, como café, né, tomar alguns mais chá, ou se você não consegue ficar sem o café de forma alguma, toma de manhã um pouco, só um pouco, e toma o restante só de chás mais calmante, procura uma atividade, procura ouvir uma música, ler um livro, reorganizar o seu quarto, sabe? São movimentos que são simples e às vezes até é óbvio para quem já tem um entendimento aqui, mas às vezes as pessoas se perdem dentro dessas emoções, né? E não conseguem lidar realmente com o conflito interno e externo e se perdem totalmente na reorganização psíquica para lidar com seus próprios conflitos. Então, não se sentir culpado por estar com sintomas, porque daí da ansiedade você pode entrar num quadro de depressão, né? E síndrome do pânico. Então, são coisas que se está dando gatilhos agora para você se auto-perceber, se colocar com prioridade, procurar ajuda, né, uma terapia, procurar dividir isso com seus familiares, com a sua amiga, com seu amigo. No momento que seus pensamentos estiverem aí acelerados, tentar ao máximo você desacelerar essas emoções, né? E se colocar em algum movimento que te tire de uma cena e te coloque em outro. Uma música calmante, algo que realmente possa se você se desligar um pouco dos gatilhos desses pensamentos que você não consegue freá-los. E ligar para um amigo, sabe? Fazer coisas que são simples, são bem simples, mas são extremamente necessárias, nos colocarmos realmente com um autocuidado, nos colocarmos com atenção para lidar com os nossos sintomas. E é enlouquecedor uma pessoa falar que não dorme 5 dias, que não consegue trabalhar de novo. A ansiedade, ela pode te dar
sensação de boca seca, né, ânsias de vômito, tonturas. Então, tem vários critérios que vão tendo esse gatilho, essa ansiedade, ela vai pegando mais força, e então, se colocar em atenção e cuidar disso no começo é muito importante, né? Eu vou abrir aqui que eu demorei 10 anos, praticamente, para reconhecer e sair de um processo, porque quando você se torna tão íntimo com algo, você não consegue, acaba se tornando um sentimento de vício, né? Você já não nem se reconhece mais sem aqueles sintomas, né? Então, é muito importante. Nós nos viciamos até no processo de dor, né? Nos viciamos até naquele sentimento de impotência. E o autocuidado é muito, muito importante para nós, né? Bom, deixa eu ver aqui. Alguém tinha me pedido antes, gente, os sintomas de ansiedade. E eu gostaria de colocar aqui para que esclarecesse algumas pessoas que estão se sentindo ansiosas, mas não sabem reconhecer, querem se reconhecer nesses próprios sintomas, quais são os malefícios, né? Alguns dos sintomas mais conhecidos da ansiedade são dores abdominais, diarreia ou necessidade frequente de urinar, vertigem, boca seca, dificuldade de engolir, né, dores de cabeça, tensão muscular, respiração acelerada, batimentos cardíacos acelerados ou irregulares, transpiração, agitação ou tremor, dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, concluindo perda de controle, problemas sexuais, dificuldade de dormir, incluindo até pesadelos. Bom, a felicidade, gente, ela vem de dentro, não dos outros, né? Então, esse autoamor, ele é muito importante para nós mesmos, né? Nós não precisamos esperar esse socorro do outro. O outro é importante para você te ajudar a sair desse ciclo, né? O outro vai te ajudar você lidar com essas emoções, né? O outro é importante para não ficarmos tanto tempo sozinhos e ajudarmos a sair desses sentimentos, dessas emoções que nos levam a sensações tão desagradáveis. Fazer a terapia seria primordial, né? Não só dividir isso com os seus familiares, não só dividir isso com amigo, com a comadre. E se for independente da sua religião, quando estiver nesse processo, fazer uma oração independente, né? Do seu Deus interno, da sua religiosidade. É muito importante a gente também nos apegarmos à fé, né? Para podermos também lidar com isso. E a atividade física, né? Um yoga, qualquer coisa que nós já conversamos em relação a isso. Mesmo que seja em casa, anotá-la, reconhecendo as suas preocupações, tirar o seu poder obsessivo, né, da própria ansiedade, faça alguma coisa, né, que possa realmente te tirar desse mecanismo aí. Faça o que puder para ajudar assim, né, sempre que os pensamentos negativos, os comportamentos exagerados surgirem, diga em voz alta, stop, né, faça coisas simples que lhe dê alguma sensação de prazer.
para desacelerar, para não aumentar as nossas percepções de risco. Porque quando nós estamos num estado de emoção desacerbada, nós potencializamos muito mais a proporção de lidar com isso do que as reais situações, ou até de como nós lidarmos com isso, né? Aí nós já vamos entrando em outros critérios e vamos nos perdendo dentro de nós mesmos, de como desacelerar isso, de como nos colocarmos em cena, de como resolver os nossos próprios problemas, e não esperar para ninguém nos reconhecer antes de nós mesmos, né? Nós colocarmos em primeiro lugar e nos cuidarmos em relação a qualquer sintoma, não só da ansiedade, mas de qualquer coisa que você perceba que não está bem em você, né? Nós precisamos realmente procurarmos ajuda, não nos acomodarmos e não nos mantermos muito tempo nessa posição, né, de ansiedade, depressiva ou qualquer outra. A terapia, ela ajuda muito, muito mesmo, porque você dá um mergulho, não só dentro dos seus sintomas, mas também ali dentro do autoconhecimento, de trabalharmos conteúdos que às vezes até nós, de forma inconsciente, não temos a concepção dela, mas que ela está todos o momento presente nos nossos comportamentos, né, de lidarmos com o outro, de não lidarmos com o outro, de aprisionamento psíquico mesmo. Então, é importante demais, não só contar com o outro, mas se você se colocar no seu autocuidado. A ansiedade, ela tira muito de você, né? Tira seu sono, te afasta das suas relações, você se sente com a baixa autoestima, você não consegue ter clareza para lidar com seus problemas cotidianos, não consegue ter uma percepção clara de como lidar com seus próprios conflitos, né? É um relacionamento destrutivo, né? A coisa vai de ladeira abaixo e daqui a pouco está tendo que tomar medicações psiquiátricas por algo que, se a gente tivesse se colocado, se percebido, teria sido mais fácil, teria nos trazido menos dor psíquicas, menos dor e sofrimento para nós mesmos. Então, é algo desafiador para todos nós que estamos lidando com a pandemia. É um sentimento de impotência mesmo, ele é respeitável, né, porque tem a sua clareza de estado, mas nós temos que estar bem para lidar com tudo isso, com esse desafio. Temos que ter clareza e percepção que isso não vai durar para sempre, né? Em algum momento isso vai se resolver. E isso não vai ser um aprisionamento eterno, né? Tudo isso vai passar. E estarmos bem com as nossas próprias emoções é o primordial para superarmos os nossos próprios desafios, para nos sairmos de posições e de movimentos que nos aprisionam, não só psíquico, mas espiritual também, né? E se você não tem estrutura, como uma mãe em casa, que tem que cuidar dos seus filhos, tem que dar conta de toda a sua demanda, como mulher, como mãe, trabalhando fora, isso fica muito complicado. Eu tive uma relação com uma amiga de trabalho que ela falava, ela tinha sono durante o dia, mas entrava no mecanismo, no gatilho de ansiedade, e ela passava a noite sem dormir, né? Fisicamente, você percebe o quanto a pessoa está abatida, o processo de se concentrar no trabalho, o desenvolvimento de trabalho, tudo isso entra em prejuízo para você lidar. E desafiador, né? De sofrimento mesmo, porque
tem muito a resistência de não tomar remédio, alguns tomam, também já tem alguns sintomas em ter que estar trocando essa medicação, mas são coisas que, se não, não passando para uma patologia, seria muito mais simples ter sido resolvida do que nos tendermos esses gatilhos aí de ansiedade. Alguma pergunta aqui, gente? Eu não sei quantos minutos eu tenho. Doutora, só uma questão aqui. A ansiedade, ela vem pelo medo ou vice-versa? E uma segunda pergunta é, como se percebe a chegada da ansiedade? O medo, ele faz parte do nosso próprio mecanismo, né? O medo faz parte da nossa sobrevivência. E pode estar junto aí tanto o medo quanto a ansiedade, né? Porque o medo, a gente tem a sensação de fuga, nós temos a sensação de correr, de uma ameaça física, né? De um urso que vai me atacar. Então, eu sinto o medo. Mas a ansiedade, ela vem com, às vezes, a ansiedade, ela vem devagarzinho, viu, gente? Ela vai vir, você acordando com palpitação de madrugada, com a boca seca, né? Ataque cardíaco. Você vai sentindo em sensações que não, você já está reconhecendo que algo já não está bem em você. Então, ela tem outras emoções, ela tem outros mecanismos de se apresentar do que só o medo, né? De você estar num cenário e algo ali que você se sente em ameaça pode te atacar. O medo, ele é já em autodefesa de que você tem que se proteger, né? Você tem que correr dali. E está presente aí dentro da nossa ansiedade o medo, mas um medo de perda, um medo de não dar conta, né? Dentro já desse sintoma aí de ansiedade, ele também se apresenta assim. Em algum momento você também falou a respeito de educar o eu. Como que eu posso iniciar esse processo de educação do eu para tentar controlar essa chegada da ansiedade também? Educar o eu, Nestor, seria em nos perceber, né? Educar o eu seria nos colocarmos no desafio que nós vamos dar conta, né? Educar o eu seria nos colocar proativos de nós mesmos, de lidarmos com os nossos próprios conflitos, de reconhecer os nossos sintomas e ele não ser desconhecido para nós, mas ser algo apresentado que nos reconhecemos com ele para sabermos como os tratá-lo. Procurar um meio de como cuidar disso, né? E essa questão do se perceber, em meio a tudo isso, existe alguma coisa que eu posso iniciar esse processo de me perceber, porque às vezes a pessoa ela já foi pelo instinto e não teve nenhum parâmetro assim para ela se perceber que estava passando um pouco já do limite natural. Tem alguns sintomas, algum sinal assim, não? Tem, pastor. Tem sim, porque a ansiedade, ela se apresenta com bastante sintomas, né? E ela vai estar fora do nosso reconhecimento atual, né? Mãos frias, né? Tremedeira, ela vai, a insônia, dormir pouco, quando dorme tem pesadelos, quando acorda a boca está seca, né? Você está com palpitação, você está com a mão suando. Então,
o processo de ansiedade, já tomando a proporção de sintoma, ela é reconhecível a você de que algo realmente não vai bem, né? De que alguma coisa está errada com o seu corpo, de que algum alerta de que, às vezes, você não sabe que se é realmente ansiedade, né? Você vai ter que ter esse, de se colocar em observação e levar ele para uma terapia, ou buscar o conhecimento do seu próprio sintoma para saber se você está aí, em qual quadro que você está, é de síndrome do pânico, é ansiedade, né, já aí do sintoma de depressão, ele já tem outros mecanismos, então, assim, é importante se colocar, sim, em observação, em saber o que está acontecendo com você, né? Porque quando você ignora os seus próprios sintomas, isso vai pegando um caminho muito maior e você vai ficando assustada, porque você está no mercado, e você começa a suar, começa a ficar com mal-estar, com vertigem, assim, você não sabe o que está acontecendo. A sensação é horrorosa, é de que você vai passar mal, você vai ter um problema muito mais sério, você vai ter, vai morrer. Então, então, isso acelera muito mais ainda o próprio não reconhecimento do que você está passando, para poder se colocar em cuidado, para se colocar como resolver essa questão, né? Entendi bem. A Camila, ela falou, ela colocou que ela não sabia que a ansiedade trazia compulsões tão severas como você apresentou. Então, isso também é algo normal dentro do processo da ansiedade, essas compulsões? Pastor, quando nós estamos com um processo de ansiedade, nós temos, nós queremos ter algum alívio de sensação de prazer, de nos tirarmos disso aí, né? Então, a compulsão alimentar é a busca por álcool, para sexo, para qualquer... gente, eu estou com uma palavra tão simples, eu não consigo lembrar. Entrar em coisas químicas, e isso pode aumentar ainda o quadro de ansiedade, né? Porque tudo isso aí é nocivo também para o seu corpo. Beber, fumar, um cigarro atrás do outro, quer dizer, nada é saudável. Se a questão, o seu caminho de cura, de sair desse processo, ele é psíquico, né? O orgânico vai entrar tudo aí desacerbadamente, isso vai trazer mais prejuízos, não só psíquico, mas também físico para você. E a ansiedade, ela já tem esse processo de estrago físico, né? Essas sensações é de você perder o chão, é de você não conseguir se reconhecer, é de você não ter concentração para trabalhar, é de você não conseguir dormir, né? De todas as pessoas que estão dormindo na sua casa, está igual um zumbi andando para lá e para cá, sem sono, né? E o pensamento totalmente acelerado, você não consegue fazer esses pensamentos que são extremamente negativos, porque vão para a negatividade, né? Eles não são positivos, eles vão trazendo alguns prejuízos e a sensação da ameaça até da própria existência, né? Então, entram outras questões aí. E se acontecer, né? E os meus filhos? Eu vou dar conta? Então, assim, são coisas que realmente nos trazem um olhar para tudo isso e, principalmente, para nos percebermos e nos colocarmos em ação de resolver. Doutor, você pode nos ajudar também, porque hoje a questão da ansiedade ela está muito acentuada no Brasil, até porque ainda existe um tabu muito grande, e as pessoas falam assim, eu não estou louco nem nada, então, porque a ideia de quem vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, é porque a pessoa tá surtando no sentido assim, de estar ficando louca e está perdendo completamente o juízo.
Você atravessou um momento difícil e viu e se encontrou através da psicanálise, e isso foi extremamente saudável. Qual é o É, conselho que você poderia passar hoje para essas pessoas que ainda têm essa mentalidade que a pessoa só louco que tem que passar com esse grupo de pessoas? pastor, uma coisa que eu tenho que pontuar que é muito importante aqui, que eu dei conta porque não entrou num quadro patológico de eu ter uma real necessidade de medicação, mas se fosse para eu sair da psicanálise e procurar ajuda farmacológica, eu faria isso, né? E apesar da minha resistência no primeiro instante, ela é extremamente importante, nós aceitarmos isso também, porque às vezes só com a terapia nós não conseguimos desacelerar todo esse processo, né, de mal-estar, de falta de controle, né, e de não conseguir realmente dormir. Então isso vai trazendo alguns prejuízos cotidianos, né, desafios muito maiores do que deveríamos lidar com ele. Então, a psicanálise me ajudou bastante, pela questão do autoconhecimento, eu lidar, aceitar que muitas coisas também não estão no meu controle, né, e nada disso está no nosso controle. O que nós devemos fazer é o que está ao nosso alcance, levar álcool em gel para sua família, seus cuidados de higiene, né, de usar máscara, são coisas reais que você pode ter contato. Agora, eu ou qualquer outra pessoa, realmente nós não temos o poder, né, de nos preservar, de nos resguardar na autopreservação. O que nos assegura os nossos cuidados, que nós temos clareza, né, temos aí percepções que nós temos que tomar, não só para nós, mas para os nossos entes queridos, e confiar em Deus, né, colocar isso em um patamar também com uma ligação com o seu Deus interno. Eu falo Deus interno porque cada um tem o seu, né, independente da religião, e nos colocarmos a isso, no que está ao nosso alcance, né, e lidarmos com a questão da ansiedade, de como cuidar dela, como desenfrear esse processo, como nos colocarmos em prioridade. Tem uma outra questão também, que hoje as mães também estão junto com as crianças dentro de casa, esse processo volta e não volta. E aí ela tem, às vezes, o serviço de casa, às vezes ela está em um home office, e às vezes ela tem que ajudar a criança, e tem que limpar a casa, e tem que fazer comida, e ela não dá conta. E ela começa a se cobrar demais. Em um momento de pandemia como esse, qual seria talvez uma palavra ou um conselho ou que pudesse dar para ela uma direção nesse sentido? Pastor, a dinâmica é bem cobrativa, né? De lidarmos com tudo isso, e às vezes elas fazem tudo isso e ainda tem que trabalhar, né? Mas reconhecer cada um a sua responsabilidade, né? Da dinâmica familiar, cada um fazer a sua parte, para que não sobre toda essa cobrança para a coitada da mãe. E assim, dividir as tarefas mesmo, e a conscientização do próprio cuidado em si, né? Aqui em casa eu faço isso, eu pego um pouco no pé para se cuidarem, a gente divide as responsabilidades familiares, a evitação de expor os nossos filhos necessariamente, né? Vamos ter que suportar, e numa questão mais do que pessoal da nossa dinâmica dentro de casa, no momento que nós estamos, nos desafios atuais que nós estamos. E é isso, eu acho que ter a conscientização de não se expor desnecessariamente, só no que for realmente preciso, porque nós temos que, às vezes, dar continuidade nisso, e cada um assumir o seu papel, dividir as tarefas, as responsabilidades, conscientização
de se cuidarem, porque é um efeito dominó, né, pastor? É um efeito dominó. Então, todos têm que ter a real consciência da gravidade da coisa, numa proporção que nós possamos lidar com isso, que nós temos controle, e é isso. Então, no primeiro momento, ela tem que entender que ela não tem que dar conta de tudo e que pode Não, dividir as tarefas. com certeza, com certeza. Dividir as responsabilidades e cada um ter a sua conscientização de responsabilidade sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Cada um fazer a sua parte, e é isso, né? Porque sobrar só para um, ter que cuidar da família inteira, né? Pegar no pé da família inteira, fazer tudo para todo mundo, isso é uma cobrança e até injusta para uma única pessoa, né? Então, isso tem que ser dividido, tudo tem que ser dividido, para não ter aí conflitos, né? Familiares, os atritos familiares, eles estão se colocando muito em cena, mas às vezes por a gente não ter uma percepção de dividir essas responsabilidades, dessa dinâmica, e mudar algumas coisas funcionais dentro do quadro familiar, né? Para que isso não gere conflitos, não gere brigas, não gere desentendimento, e a coisa fique mais leve para todos, né? Sem essa autocobrança, e principalmente a autocobrança de cada um, né? Fazer aquilo que nós realmente temos consciência e damos conta, fazer cada um fazer a sua parte. Já é um grande alívio, né? Para o outro que fica sempre ali na responsabilidade de tudo. Tá. E fechando aqui a questão das perguntas, como uma família pode lidar, uma família de 4 pessoas, como que de repente ela pode lidar com uma pessoa que está apresentando esse quadro de ansiedade nesse período de pandemia? Desculpa, pastor, pode fazer a pergunta de novo? Uma família de 4 pessoas tem uma pessoa que está entrando por esse quadro de ansiedade nesse período de pandemia. Os outros 3, como deve ser o comportamento e relacionamento com esse? De apoio, pastor, né? De apoio, de compreensão, de ajudar esse outro, né? De que essa pessoa não está sozinha, que nós precisamos do outro quando nós nos percebemos que estamos perdendo as rédeas das coisas, né? Então, a consciência também de todos os outros 3, de acolhimento para ajudar a sair desse quadro de ansiedade, né, que pode aí levar para uma depressão, né, e aí a coisa vai ficar mais complexa, e é isso, é o apoio mesmo, né, o acolhimento de todos os outros, e sem julgamento, sem peso, que isso acontece com qualquer um, e todos nós estamos à mercê de um momento nos sentirmos incapazes de lidarmos até com os nossos próprios conflitos, né, e temos que nos colocarmos em primeiro lugar, nos colocarmos em amor, em autoestima, trabalhar, validar as nossas competências, não se perder com emoções que podem ser muito destrutivas para nós, e nós podemos nos perder aí dentro dos nossos próprios cenários, de como lidar com eles. Entendi. Questão das perguntas aqui, nós fechamos, doutora. Se tiver mais alguma coisa, pode também ficar à vontade aí. Eu fiquei de passar só alguns critérios que eu imprimi aqui, eu vou passar só para finalizar. Lembre-se que a ansiedade também tem uma parte útil, né, que podemos usar a nosso favor e que contribui para nos adaptarmos comportamentos pró-social, pró-saúde, que nesse momento são fundamentais para nos manter a nós e os outros em seguranças saudáveis. Sentir ansiedade não é ser fraco ou inferior aos outros. Todos sentimos ansiedades em diversos momentos
e fases da nossa vida. Em momentos de crise como este, é normal sentirmos ansiosos. Sentir ansiedade não é motivo de vergonha, não é motivo para nos autocriticarmos, para julgarmos de forma negativa ou para fugirmos, às vezes até de nós mesmos. Não dá para fazer isso, né? Nós temos que enfrentar os sintomas e sair desse quadro. A ansiedade e podemos até aprendermos, né, com esse desafio. E que nada disso vai durar para sempre, nós não vamos ficar isolados o resto da vida, né? Aceitar a ansiedade como parte da situação que estamos a viver no momento. Para fecharmos é isso, é nós nos aceitarmos, né, com que às vezes nós não estamos bem, porque às vezes nós levamos isso como um processo de negação até para nós mesmos, e isso se prolonga a coisas que nós poderíamos ter resolvido, né? Nós poderíamos não ter nos estendido nesse sofrimento, nessa emoção que pode nos tirar mais do que nós nos colocarmos em ação para resolver, para nos cuidarmos, para lidarmos com os nossos sintomas, procurar uma terapia, procurar coisas que realmente te tire, desacelere esses sentimentos, esses pensamentos, e se colocar como um cuidado, né? Procurar fazer uma atividade, ligar para um amigo, uma amiga, ter contatos com os seus entes queridos, procurar apoio, né? Sem autocobrança, sem se punir, né? De que você não está bem, de que não consegue dar conta de um momento atual que te cobra mais psicamente aquilo de processos internos que vão ali ficando exacerbados, e nós temos que nos perceber em relação a isso. Mais alguma pergunta? Não estou te ouvindo, pastor. As perguntas aqui nós também fechamos. Agora, é só uma pergunta de ordem direta. Se nós precisássemos de uma noite para que esse assunto viesse também para um grupo seleto, seria possível fazermos também? Não entendi a pergunta, pastor. Nós estamos vivendo um momento assim muito, muito difícil. É possível nós marcarmos também para um dia à noite e temos uma palavra para a gente tratar justamente essa questão da ansiedade nesse momento de pandemia? Sim, pastor, com toda certeza. Ok. Vou entrar novos critérios, né? E nós podemos sim dividir isso, com toda certeza. Vamos fazer uma apanhada de umas necessidades meio à ansiedade e vamos trazer, e aí vamos convidá-la novamente para participar conosco, que foi muito, muito agradável poder ouvir tudo isso, e eu acredito que cooperou muito. Muito obrigado. Quero pedir perdão para algumas perdas aqui de raciocínio. Minha primeira live, gente, então, please, obrigada pela oportunidade, foi uma honra, né? Foi muito gostoso e eu fiquei muito lisonjeada de estar participando aqui com vocês. Que todos se cuidem, se apeguem aí com o seu sagrado, com os seus cuidados e se colocar em prioridade, em amor a si mesmo, né, sem peso, com mais leveza aí, para que vocês possam lidar com todos os seus conflitos, né? E vamos conseguir, pastor. É só uma fase em que ela vai, em algum estágio, nós vamos estar todos fora desse cenário.
E a Bruna Calvo, que é uma adolescente de 16 anos, ela falou que ela toma muito café o dia inteiro. Não tome. Para você ansiosa, não tome café o dia inteiro. É palpitação, boca seca o dia inteiro. Ok, ok, Obrigada, ok. gente, pelo carinho, obrigado pelo apoio. Olha a carinha dela aí, ó. Ai, que fofa. Não tomem café. É chá, é chá, é chá. É chá, chazinho calmante. Para você, para mim. Ok, ok, ok. Doutora, muito obrigado aí por esse tempo tão precioso, tão proveitoso. Obrigado por ter aceitado realmente o desafio. E eu espero que seja a primeira de muitas, não somente no Café com Coragem, não somente na nossa comunidade, mas também para o povo de São Paulo e para o Brasil, e por que não para a América Latina e o mundo aí. Que Deus abençoe muito a sua vida. Agradecemos demais, 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 demais da conta, tá bom? Obrigada, Um pastor. ótimo, Obrigada a todos. um ótimo dia e um beijo na família. Beijo para você, gente. Beijo no coração. Agradecemos aí demais a vida da doutora Rani, compartilhou conosco aqui nesta tarde, este momento tão precioso de um assunto que a gente vê que está aí dentro está aí perto da gente, né? Está aí, estamos aí junto e a gente vai vivenciando tudo isso. Não tem sido um tempo muito fácil, para nós, eu acho que um pouquinho de cada coisa aí nós vamos crescendo e vencendo também a cada dia, a cada momento, a cada instante. Deus possa ir acrescentando em cada um de nós e muito obrigado também por você que está participando conosco dessas lives aí. Se isso te ajudou e você conhece alguém com ansiedade, isso vai estar marcado aí também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Você pode procurar, pode compartilhar também com outras pessoas, dizendo: olha, foi muito bom, vale a pena você ouvir e somou demais. Né? Vai ser um tempo assim, tem sido um tempo assim muito precioso. Amanhã, às 9 horas, vai estar conosco o doutor Ricardo Baratio, lá de Londrina. Ele vai dividir conosco a respeito da ansiedade e a resiliência. Como perseverar em meio à ansiedade, em meio à pandemia, quando tudo parece muito difícil. É uma palavra também muito oportuna. E amanhã, na, na parte da tarde, nós vamos ouvir mais uma vez a doutora Michele, lá de Presidente Prudente também, trazendo para nós aí um outro momento a respeito de como vivenciar e gerenciar tudo isso daqui que nós estamos aí vivenciando também neste tempo, né? Vai ser um tempo muito precioso. Sempre vai acrescentar demais, 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 então, na nossa vida. Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado por todo esse tempo. E aquilo que recebemos também vamos dividir com outras pessoas que tanto necessitam. Muito obrigado. Deus abençoe demais cada um de vocês também por este tempo. E amanhã às 9 nós voltamos para mais um tempo muito precioso de Deus para a nossa vida, tá bom? Deus abençoe a todos e um ótimo dia e uma ótima noite para todos vocês. Sem ansiedade, se controlando e se cuidando. Deus abençoe a todos.